vamos partir agora para a nossa análise da bibliografia, tá bom? Vamos ver aí o que a bibliografia fala aí a respeito desse material de vocês, tá? Vamos lá, então. Vou colocar aqui, vamos lá. Vamos passar pelo Segala aí agora e verificar o que o Segala, Titio Segala fala pra gente aí, né? Então vamos lá, moçada. Eu já deixei aqui esquematizado para vocês. Como eu falei, né? O nosso intuito aqui é verificar se tem alguma polêmica aí do Segala, o que o Segala fala aí. E depois aí vocês com mais calma aí dão aquela lida gabaritada aí no Segala, tá? Então, aqui ele fala, né, o início aí, né, de raiz, radical e tema, que são elementos o quê? Ele chama de elementos o quê? Básicos aí pra gente, né? De significado. Não sei se vocês recordam, né? Inclusive ontem eu coloquei lá na sala virtual de vocês 3 questões da ESA no final, né? Eu tinha colocado 3 da SpaceX e coloquei mais 3 da ESA depois. E a primeira questão da ESA, ela tem uma alternativa que ele fala, né? O elemento de significação básica seria vi3. E aí, quando fala, pô, mas significação básica é radical, moça, tá bom? Beleza? Mas tema também, só que o vi3 não é o tema, tá bom? Daquela palavra. Por isso que não serviria para a gente como significação básica. Aí depois a gente tem os afixos, a vogal de ligação, a consoante de ligação, tudo que a gente já viu aí normal. Raiz, e aí ele fala aí, ó, a raiz é um elemento originário e redutivo em que se concentra a significação das palavras aí em si, né? Consideradas do ângulo histórico. Então, aqui, aquilo que eu falei para vocês, moçada, hoje, graças a Deus, né, a gente vai trabalhar muito a parte de radical, né, e não raiz, porque senão a gente vai ter que dar aquela estudada um pouquinho mais nesses radicais gregos, radicais latinos, prefixos gregos, prefixos latinos, não que a gente não tenha que olhar, como eu já falei, mas né, hoje a gente bate mais nessa tecla aí. Aí, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Olha a observação do Segala, tá? Observação do Segala. O estudo das raízes foge à finalidade da gramática normativa. Só interessa a gramática histórica. A gente não estuda gramática história para a SpaceX, tá? Então, isso aqui corrobora que né? Não é que não vai cair, tá, moçada? Mas que provavelmente, se cair uma questão relacionada a palavra cognata, família de palavra, vai ser em cima de radical e não em cima de raiz. Mas vocês viram lá, né? PSEX 2013, 2014, né? Depois do 2016, 2018, 2019, ela pega significação de radical, significação de prefixo, isso ela vai pegar, tá? Então, de qualquer maneira, aquela tabelinha vai nos ajudar. Aí ele vem, definição de radical, nada diferente do que a gente falou até agora, da parte básica aí, tá? Ele fala também, mencionando aí pra gente, que eu tenho a ideia de alomorfia, mais à frente ele vai falar também, que ele pode ter alomorfia de radical, mas basicamente você tá vendo aqui, ó, que ele vai ter os elementos aí básicos, que a gente chama de radical. Olha aí, ó, em certas palavras só existe o radical. Então, o Segala, ele, nesse aspecto, eu acho que ele não é que ele peca, tá? Mas ele não está sendo assim tão explícito, né? Falando assim, pô, por que que fé? Por que que fé é o próprio radical? Percebeu? Por que que sol é o próprio radical? Tá vendo? Ele não, aqui ele está sendo bem tranquilo. Ele falou, ó, algumas palavras, ó, em certas palavras só existe o radical. Mas por que que fé? Porque aqui é monossílabo, não tem como, né, moça? É monossílabo tônico. Se eu tirar a vogal daqui, não vai ficar F, vai uma letra. Então não tem como, né? Mas mar, por exemplo, sol, por exemplo, e traz. Professor, mas são monossílabos também. Mas são formados com pelo menos 3 letras. Eu poderia tirar uma, não poderia? Só que, por que que aqui ele fala que é o próprio radical? Porque a gente falou, né, de palavra atemática, que são palavras que terminam por R, palavras que terminam por L e palavras que terminam por Z. Tá vendo? E ele, aqui ele não tá mencionando muito, né? Mas vamos lá, mais para frente ele fala um pouquinho. Só que quando você lê aqui, você fala, pô, beleza, são só essas então? Entendeu onde eu quero chegar? Quando você lê aqui, você fala, pô, são só essas então que são próprio radical? Né? Então, cuidado, tá? Mas ele Professor, fala, pois não. quando eu digo a palavra trago, Uhum. ela sofre uma alomorfia? Alomorfia, Porque... alomorfia, tá? Por isso que o verbo trazer, ele é irregular, tá Ah, bom? tá. Valeu. Ok? Então vamos lá, tema. Tema é o radical acrescido de vogal temática, não mudou nada pra gente. Nos verbos, o tema se obtém destacando-se o R do infinitivo. Lembra que eu falei para vocês? Como é que eu acho o tema verbal? Eu boto o verbo no infinitivo e destaco o R, tá vendo? Então, ó, cantar, bater, partir, ele tira o R. Aí ele fala, nos nomes, o tema é mais evidente em derivados de verbos. Aí beleza, dá pra gente entender isso aí. Aí tá vendo? Aí ele não menciona mais nada. Cadê aqui a classificação de atemática? Cadê? Percebeu, moçada? Mas ele vai te cobrar, tá? O concurso vai te cobrar isso aí. Então, por isso que a gente fala, pô, vou ferro e fogo aqui no Segala. Não, né? Por isso que a gente estuda um pouquinho a mais,
Mas o Segala está aqui, bem simples, bem tranquilo. Aí ele vem falando dos afixos, que são os prefixos e os sufixos, né, moçada? Assim, por que eu estou passando rápido? Porque isso aqui não tem nada de diferente do que a gente já trabalhou, tá? Eu vou dar especial atenção num ponto que seja diferente. Visão do Segala aí pra gente, mas aqui não mudou nada. Depois das desinências, aí vem, ó. Desinências são os elementos terminais indicativos das flexões das palavras. As desinências nominais indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número singular e plural. Exemplo, olha lá. Você lendo aqui o seu Segala, o que você entende? Ele tá chamando O isso O aqui é de... considerado desinência? Isso, morreu. Então, quando cair na sua prova lá, garoto, o que é ó? Desinência. Quando cair lá na sua prova lá, menino, o que é o ó? Desinência, tá bom? Então ele fala, aí depois ele vem, ó, as desinências verbais indicam as flexões de número e pessoa e de modo e tempo dos verbos. Isso a gente já viu também. Ó, tá vendo esse o, s, mos, is e m? Todas essas desinências são número pessoais, tá? S, MOS e SM. Só que no caso do presente do indicativo tem o O, tá? O O, que tem muita gente que confunde, acha que esse O aí é modo temporal, só porque indica que eu estou no presente do indicativo. Ela não é, tá? Ela é número pessoal. Então, essas que eu estou destacando aqui para vocês, ó, todas elas aí, ó, são número pessoais. E aí, por isso que a gente pega os demais tempos, saindo do presente do indicativo, os demais tempos, imperfeito, futuro e tal, aí o futuro já tem uma mais específica, mas se você pegar outros tempos aí, por isso que a gente fala SMOS e SM, SMOS e SM, porque são essas as desinências número pessoais que os verbos vão ter, SMOS e SM. Agora, quando você pega lá, lembra que eu falei, ó, é por causa desse vá que a gente está vendo aqui, ó, eu sei que essas formas verbais estão no pretérito imperfeito do indicativo, porque ela é uma desinência para mim, modo temporal, tá bom? Olha, ele chama aqui, ó, a desinência o de amo é uma desinência, ele chamou de quê? Número pessoal. Tá vendo? Porque indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. E aí depois ele bota o vá é uma desinência modo temporal, porque indica que está no imperfeito do indicativo de um verbo de primeira conjugação. Beleza? Então, aquele O do presente do indicativo não é modo temporal, hein? E geralmente, quando cai esse tipo de questão em concurso, ele fala que é modo temporal, beleza? Ou chama de tema, né? Já caiu assim também. Amo, aí ele bota assim, tema. Ó, se o aluno está desavisado, o que ele está na cabeça? Vogais temáticas, A, E e O, não é assim? Só que A, E e O é para nomes e não para verbo, tá bom? Então, cuidado, hein, moçada? É aquilo que eu falo, às vezes você tá ali, tá no nervosismo lá, né? Tá no dia da prova lá, você tá nervoso, esses pequenos detalhes, parece não, mas fazem diferença, tá bom? Então, no caso de amo, não tem tema. Amo não tem tema, tá? Você só tem radical e uma desinência. Professor, mas você disse que eu não posso agregar uma desinência diretamente no radical. Para nome não, mas para verbo pode. Professor, Tá bom? Pois não. então ama seria desinência também? Não. Aí não. Aí não. Não é não. Para e pensa um pouquinho. Eu amo. O que É porque que você é tirou essa... o R, né? O que é essa Do verbo estrutura? amar. O que é essa estrutura eu amo? É radical acrescido de uma desinência. Mas tu amas, o que é essa estrutura? É radical, vogal Acrescido. temática e desinência de número. O A é porque ele está dizendo para mim que o verbo amar é de primeira conjugação, não é assim? Como é que eu sei que o verbo amar é de primeira conjugação? Como é que eu sei? Terminado em A. Terminado em A, não é? E aí, quando eu saí da ideia eu amo, que é uma desinência, ele voltou a ter o quê? A sua vogal temática. Deu para entender? Então, eu amo, o O é desinência, mas tu amas, o A é vogal temática. Ele ama, o A é vogal temática. Nós amamos, o A é vogal temática. Vós amais, o A é vogal temática. E eles amam, o A é vogal temática. Beleza? Não é desinência, ok? Valeu, senhor. Tranquilidade? Belezinha, moçada? Deu para entender isso aí?